Nós fomos convidados para falarmos um pouco sobre a Constituição de 1824. Sem sombra de dúvidas, uma das constituições mais importantes da história do país, não somente por ter sido a primeira, como principalmente por ter sido aquela que mais tempo vigorou em nosso território. A Constituição revela ou mesmo traduz a essência de todo e qualquer Estado moderno. Quando nós falamos a respeito de uma Constituição, a primeira coisa que precisamos entender é que ela traduz, em especial, a identidade de um Estado-nação, a identidade de um Estado moderno. É importante que nós entendamos o contexto histórico da época para que nós possamos perceber quais foram os fatores que levaram à criação de tal Constituição. Então, falando da história daquele período, é necessário que nós nos atentemos a quê? Primeiro, a Constituição de 1824 vai estar inserida dentro do contexto de independência do Brasil. Não vamos esquecer que o Brasil, durante a maior parte de sua história, foi colônia de Portugal. Portugal, outrora uma megapotência mundial, uma potência ultramarina, tinha como principal colônia aqui ao Brasil. Naquela época, os portugueses, eles saindo de Portugal depois das famosas guerras napoleônicas, que após baixar o bloqueio continental, acabou obrigando a família real a vir para o Brasil, que aconteceu em 1808, os acontecimentos de 1808 não somente colocaram fim ao período colonial brasileiro, como também acelerarão os nossos movimentos que vão culminar com a nossa independência e, posteriormente, obviamente, na elaboração da nossa primeira Constituição. Então, a chegada da família real, com Dom João VI como príncipe regente na época, foi muito importante para o nosso processo de emancipação política, porque uma vez que a família real esteve aqui, transformando o Brasil na primeira colônia fora da Europa, a ter como sede um governo europeu, isto nunca aconteceu em nenhum outro continente na história da humanidade, só acontece aqui no nosso território, vai acontecer também uma série de modificações que vai mudar de forma irreversível a vida da nossa colônia. As transformações promovidas por Dom João, a presença dos portugueses aqui no Brasil, irá modificar a vida do povo brasileiro e isto vai nos levar a alimentar o sentimento emancipacionista, porque nós vamos passar a experimentar do sabor da liberdade. E esse sabor, depois que experimentado, não se consegue esquecer. Não vamos esquecer também que já há algum tempo, desde o período da exploração do ouro, no ciclo do ouro, no século XVIII, a elite brasileira já vinha mandando os seus filhos para estudar na Europa. Estes filhos que foram para a Europa, quando de lá voltaram com novas ideias. As ideias liberais lá do século XVIII, os ideais propagados pelos iluministas de liberdade, de igualdade, de fraternidade, ideais estes que irão influenciar a separação das 13 colônias na América do Norte, que depois transformaram-se em Estados Unidos, e que levará à elaboração da primeira Constituição formal da história da humanidade, que é a Constituição Americana. A influência da consequência da independência dos Estados Unidos, ela é notória quando a gente se depara com a construção do pensamento de independência do Brasil. Por quê? Bem, como havia dito, o Brasil, com a chegada da família real, ele vinha experimentando mais liberdades. Liberdades no campo político, uma vez que a própria família real estava aqui. Liberdade no campo econômico, uma vez que ele se desprende do pacto colonial, aquele pacto que obrigava a colônia a só comercializar com a metrópole. Com a chegada da família real e a abertura dos portos às nações amigas, o Brasil pôde comercializar com outras nações e comercializou, como nós bem sabemos,
como por exemplo com a Inglaterra. Essa liberdade econômica vai ser importante porque vai consolidar uma elite agrária brasileira, a chamada aristocracia rural do Brasil. E é esta aristocracia, liderados pelos irmãos Andrada, que irão ser as grandes impulsionadoras do movimento de independência do Brasil. Em 1815, depois que Napoleão perde a Batalha de Waterloo lá na Europa, era necessário que a família real voltasse para Portugal. Entretanto, para permanecer no Brasil, Dom João VI toma uma atitude absolutamente corajosa. Dom João VI eleva o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. O Brasil deixava agora oficialmente a sua condição de colônia e alteava-se a condição de Reino Unido. Nesta condição de Reino Unido a Portugal, agora nós somos oficialmente a primeira sede de governo europeu fora da Europa. Por sinal, o próprio Dom João VI, após a morte de Dona Maria I, conhecido como Dona Maria, a Louca, ele irá ser coroado aqui no Brasil, na nossa então capital, que já era a cidade do Rio de Janeiro. Com a família real no Brasil, o Brasil é levado a Reino Unido, experimentando liberdades que não tínhamos outrora. Bem, a semente da liberdade estava plantada, ela estava germinando, e o fruto que dali iria nascer, ele não poderia mais ser extirpado da terra e jogado fora. Entretanto, foi isso o que a Revolução Liberal do Porto tentou fazer em 1821. Em 1821, Napoleão Bonaparte, que já estava preso em Santa Helena, ele morre. Com a morte de Napoleão, o fantasma e o medo das tropas napoleônicas são definitivamente exorcizados pelos portugueses. Os portugueses então resolvem fazer uma revolução para expulsar os ingleses que haviam ficado em Portugal com a saída da família real, administrando as terras portuguesas. Então os portugueses fizeram uma revolução para expulsar primeiro os ingleses, que foi a chamada Revolução Liberal do Porto. Vencida esta revolução, os portugueses resolvem solicitar o retorno da família real da sua colônia, o Brasil, para a metrópole, que era Portugal. A família real, pressionada pelos portugueses e, obviamente, temendo perder a coroa, resolveram voltar. Entretanto, Dom João VI deixou aqui no Brasil o seu filho regente, o Pedro de Alcântara. Pedro permanece no Brasil com ordens claras de Dom João VI que, se houvesse aqui no Brasil um movimento de independência, que fosse ele quem liderasse. Porque o próprio Dom João, que ao contrário das minisséries, dos filmes, não é exatamente aquela figura exótica, ele é um estrategista, um diplomata. Napoleão diria que ele foi o único homem que o enganou. Então, o próprio Dom João sabia que ele não teria condições de manter o Brasil atrelado a Portugal, uma vez que a independência já estava se desenhando, já estava presente no horizonte do Brasil. Dom João parte do país, deixando aqui o seu filho e príncipe regente, o Dom Pedro, o futuro Dom Pedro, aí chamado Pedro de Alcântara, e o Pedro de Alcântara permanece aqui no Brasil, sofrendo profundas pressões de Portugal para que ele retornasse, e aí ele fica literalmente numa situação difícil, porque os portugueses queriam que ele voltasse para Portugal, ao passo que a elite brasileira, liderada pelos irmãos Andrada, principalmente José Bonifácio, eles tinham a certeza da importância da permanência do Pedro aqui no território nacional. Eis a razão pela qual é feita aquela famosa abaixo-assinado que termina com o que hoje os historiadores costumam chamar, em convenção, como o Dia do Fico. Com o Dia do Fico, o Pedro realmente diz aquela célebre frase que é repetida em inúmeras obras, inúmeros livros, que ele fala, abrindo aspas, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Fechando aspas, permanecendo no país, a pressão de Portugal, ela aumenta sobre o território nacional,
ao ponto de o próprio Pedro, que era príncipe regente, ele ser rebaixado ao patamar de delegado do Brasil. Mas, por cá permanecendo, no dia 7 de setembro de 1822, Pedro se vê à frente do movimento que iria culminar com a emancipação política do Brasil. O Brasil ali se separava oficialmente de Portugal e passava a se constituir como nação. Emancipado, essa independência do Brasil, ela tem algumas características que são únicas. O Brasil é uma das poucas nações da América e um dos poucos países do mundo cuja independência foi liderada por um próprio membro da antiga família real. Não esqueçamos que o Pedro era filho do outrora rei de Portugal. Aliás, Pedro, como membro da família real, involuntariamente ele iria herdar o Brasil. Mas ele resolve aqui liderar o processo de independência. Isso é único na nossa história. O Brasil opta por uma monarquia. Na América, a começar dos Estados Unidos, geralmente as outras nações que alcançaram a independência optaram pela república. O Brasil não, o Brasil opta pela monarquia. O que é importante porque, optando pela monarquia, o Brasil consegue manter a sua unidade territorial, né, nos dando essa proporção gigantesca que nós temos ainda hoje. Os demais países, né, as demais colônias europeias, aqui da Espanha notoriamente, se fragmentaram em vários países. Os Estados Unidos, que começaram com 13 colônias, acabaram aumentando. Hoje, por exemplo, são 50 estados, compraram terras, invadiram outras com guerras, conquistaram do México, então. O Brasil manteve sua unidade territorial com pouquíssimas perdas e ganhos. Pode citar como perda ali a Cisplatina, né, que atualmente é o Uruguai, e como ganho o atual estado do Acre. Mas depois que nós conquistamos nossa independência, que nos reconhecemos enquanto nação, o necessário era que nós buscássemos o reconhecimento internacional. O primeiro país a nos reconhecer foram os Estados Unidos, depois veio o Daomé, o país nem existe mais, por sinal. Portugal aceitou um acordo financeiro onde nós pagaríamos pelo reconhecimento de nossa independência, que foi ali, vamos dizer que arquitetado pela Inglaterra. A Inglaterra queria que nós reassinássemos os tratados de 1810, que dava amplos poderes, amplas vantagens aos ingleses, principalmente no que diz respeito às questões comerciais, reconhecido enquanto país internacionalmente e tendo um monarca no poder, o que ajuda devido àquela questão da política da Santa Aliança, feita após a queda de Napoleão Bonaparte. O Brasil agora precisa se organizar como país, precisa se organizar como nação, precisa se constituir. É aí que o Brasil precisa organizar a sua constituição, que é aquilo que é mais importante para nós falarmos até agora. Essa Constituição de 1824 é uma Constituição que define e instaura o poder monárquico no Brasil, sobretudo com características hereditárias, onde nós perceberemos em especial que Dom Pedro I ele terá o poder de simplesmente sujeitar todas as demais instâncias aos seus desejos, aos seus intentos. Observem que nessa Constituição de 1824 foi estabelecido ainda que o Senado ele seria em especial formado por pessoas nomeadas pelo próprio imperador. Senado esse que não apenas teria essa característica da nomeação, mas sobretudo também apresentaria características de vitalidade ou de um Senado vitalício. É importante observar, diante desse contexto, que a outra Câmara existente, no caso a Câmara dos Deputados, essa se manteria eletiva. No entanto, ainda que ela fosse eletiva, ela estaria naturalmente subordinada, repito, aos desejos do imperador. A Constituição de 1824, ela vai, em especial, sofrer uma mudança apenas 10 anos mais tarde, em 1834, com o famoso Ato Adicional. Naquele período, Dom Pedro I já não se encontrava mais no Brasil e nós estávamos vivendo o chamado período regencial. Durante esse período regencial, nós tivemos a instituição desse ato,
que é o famoso Ato Adicional de 1834, onde a sua principal característica será exatamente criar as assembleias legislativas nas províncias existentes em todo o país, bem como uma de suas principais características foi suprimir, em especial, o poder moderador. O poder moderador que havia sido instituído por Dom Pedro I, ele foi suprimido, uma vez que Dom Pedro I já não se encontrava mais no Brasil. Apesar do poder moderador ele ter sofrido esse processo, ele seria reinstaurado alguns anos mais tarde, em especial em 1840, quando na ocasião do golpe da maioridade que colocou Dom Pedro II à frente do Brasil. Durante todo o século XIX, nós vamos observar que os contextos políticos e históricos, eles acabaram simplesmente orbitando essa Constituição. Essa Constituição que, em especial, é considerada a Constituição mais longeva de nossa história, uma Constituição que teve mais de 60 anos de vigência e que só seria substituída no final do século XIX, em especial em 1891, pela primeira Constituição republicana do nosso país. E veja a importância de pensarmos em termos sempre no seu contexto histórico, com as lentes do momento, né? E eu tenho a nossa Constituição de 1824 é uma Constituição que eu tenho um carinho em particular. Não só por ela, como a figura também de Dom Pedro é uma figura, um príncipe constitucionalista, né? Nós temos, não necessariamente a melhor das visões de nossa família real. Normalmente são visões satíricas, né, envoltas em piadas, mas é o reconhecimento europeu do nosso príncipe é incrível. Ele é respeitadíssimo como um príncipe constitucionalista. O movimento constitucionalista, ele sempre surge a partir de processos de ruptura, que podem ser rupturas econômicas, sociais, políticas. Uma das características do poder constituinte, que é o poder de fazer uma nova Constituição, é de ele ser permanente. Então ele está aqui. Qualquer momento, basta entornar o caldo um pouquinho que ele se manifesta. Quando é que o movimento constitucionalista se manifesta? Sempre que há crises de identidade entre a estrutura política, a estrutura de Estado e as vontades populares naquele momento histórico. O Brasil vivia o nascedouro do período monárquico, o nascedouro do período da monarquia. E a nossa primeira Constituição foi a Constituição de 1824. O Brasil é um país com múltiplas experiências constitucionais. Até vale a seguinte reflexão: tantas constituições significa o quê? Uma resposta bem clara. Um país com tantas constituições é um país com alto nível de instabilidade político-institucional. Se você for observar que cada mudança de Constituição decorreu de uma ruptura no cenário tanto político, com repercussões sociais, como a gente vai poder observar a partir de agora. Quando nós ainda vivíamos no Império, a característica primeira era de um império absolutista, não é? Sem limites de poder ao monarca. A pressão sobre Dom Pedro foi muito forte à época para que ele estabelecesse limites ao seu poder, outorgando ao país uma Constituição. E foi convocada uma Assembleia Constituinte ainda na época imperial. Ocorre que essa Assembleia, muito pressionada, acabou sendo dissolvida. O regente entendeu que não se estava a elaborar uma carta que fosse digna do imperador. É interessante observar isto. Não era uma carta constitucional digna do país, mas do imperador. Ele dissolve a Constituinte e outorga a ele próprio uma Constituição, a de 1824. Quando você vai tratar da ordem constitucional no Brasil, só é possível mesmo enfrentar isso a partir do movimento constitucionalista de 1820. Porque até então, o que a gente tinha era um transplante da legislação do reino para o Brasil. Então, em 1820, há um movimento assim denominado, né, vintismo, que se dá no Porto, na cidade do Porto, e isso vai ter repercussão no Brasil. Imagina que aquele sistema constitucionalista, monárquico, absolutista,
já estava em prejuízo manifesto, e isso já a Revolução Francesa já tinha assinalado, né? O que se queria era um sistema monárquico liberal, ao menos, já que não se podia implantar de logo a República no Brasil. Mas essa crise que aconteceu em 1820 levou então a cidadania portuguesa, como a cidadania nacional emergente aqui no Brasil, a esse movimento de 1820. Na minha terra natal, em Santos, tem a Rua da Constituição, que é homônima também a uma rua na cidade do Porto, de 1820. Você pode ter duas concepções para a Rua da Constituição. A Rua da Constituição pode ser esse movimento de 1820, chamado vintismo, que se deu no movimento do Porto e também aqui no Brasil, concomitantemente. Então foram reivindicações de províncias brasileiras para uma Constituição unificada, de Brasil, Algarves e Portugal. Mas ela não veio, né, a consagrar, de modo que houve um conflito efetivamente de interesses políticos, né? E naquela época levou a cabo a emancipação brasileira com a independência de 1822. Nesse momento é que se começa a criar uma plataforma para uma Constituição Nacional. Então, você cria a independência e aí você vai falar de constitucionalismo no Brasil, né? Do primeiro movimento histórico de constitucionalismo no Brasil, a partir da perspectiva das iniciativas, né, de uma Assembleia Constituinte. Tem até a plataforma da Constituição Mandioca, de 1823, e os Andradas, que eram os irmãos que tinham um projeto em comum político brasileiro, eles fizeram uma tentativa de ordem constitucional, que não veio a lume por conta da xenofobia que havia em função dos portugueses, sistema de tripartição dos poderes. Levou a cabo o Dom Pedro, extinguiu a Assembleia Constituinte, e aí ele vai outorgar uma Constituição de 1824. Quer dizer, essa Constituição liberal, monárquico-liberal, ela vai ter algumas características que iniciam, então, o sistema constitucional no Brasil. Então, a Constituição de 1824. Então, tendo esse senso natural em que buscou uma independência, já foi um marco. Mas, vejam, é um marco singelo de independência, mas não deixa de ser uma Constituição império. Eu gostaria que todo mundo entendesse, na hora de estudar juridicamente a história das Constituições, não acreditasse e creditasse a todo texto jurídico as informações pura e seca, porque as histórias não aconteceram assim. As histórias, elas tiveram uma insurgência e que com derramamento de muito suor e muito sangue. E quando eu falo isso, é uma importância gigantesca, porque a gente nunca lembra das constituições e das histórias junto com a Constituição. Poxa, onde estava Machado de Assis nessa época? Lembrando que Machado de Assis, ele assessorava no Senado. Poxa, Machado de Assis assessorava no Senado? Poxa, da mesma forma, na hora que a gente pegar aí da Constituição de 1824 e pular aí para 1600, 1700, 1800, nós vamos encontrar diversos nomes que foram fenômenos nas histórias. Então, seja antes da Constituição ou pós-Constituição, a história, ela se dá por pessoas, a história, ela se dá por acontecimentos. Então, e ela só se torna história porque ela fez uma mudança no mundo fenomênico. Então, a letra da lei, a letra da norma constitucional, ela não é só texto, ela é um contexto. Então, ela é um contexto envolvendo acontecimentos e sempre exteriorizado por algo chamado pessoa, ser humano. E é este ser humano que mudou a história, e ele mudou também as histórias da Constituição. E quando eu falo isso, desde a Constituição de 1824, então nós temos, após ela, todas elas, nós tivemos
como Constituição República. Mas olha que nome bacana para se dar como Constituição bacana. Cai lá no concurso público, você sabe, de 1824, ótima Constituição Império, as demais são Constituição República até 88. Foram nada, senhores. A única Constituição República que exterioriza o Estado democrático de direito da forma como nós imaginamos como seja, como nós estamos hoje, é a Constituição de 88. Pura e tão somente. Mas só lembrando que para chegar a esse berço, a essa infância constitucional que nós estamos numa história de 200 anos, é necessário então ela traçar momentos culturais. Vejam, quando eu falei de Machado de Assis trabalhando dentro de um Senado, ele era auxiliar dentro do Senado, é um auxiliar literário dentro do Senado, daí é seu nome a surgir e olha, não só apegado a essa estrutura legislativa, mas à literatura brasileira. E quando se estuda o nome Machado de Assis, ninguém associa Machado de Assis à área do direito, à área do legislativo. E ele conta bem em muitas das suas passagens, que não da sua literatura, e ele fala algo muito importante. Ele fala que pode mudar as constituições, mas a Constituição nunca vai mudar alguns fatores, que é uma infância constitucional, que é, além da infância constitucional, os seus costumes, e além dos costumes, aquele estado de nação. Então não adianta você querer mudar a letra da lei em que um estado natural das pessoas, o direito natural, não deixa que isso aconteça. Então muitas coisas, a gente muda comportamento, a gente muda agora o gosto musical, mas tem algumas coisas que estão intimamente ligadas no nosso radical humano, que é o senso de viver em coletividade e que para que vivamos num senso social de comunidade, há necessidade de regras, e essas regras vieram sistematizadas por meio dessas constituições. O Brasil foi assim. Na verdade, o Brasil começa a ser Brasil em 1822, com a famosa espada levantada de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga, 7 de setembro, gritando independência ou morte. Vale lembrar que a família real, quando veio para o Brasil em 1808, trouxe toda a estrutura portuguesa para cá. E aí passamos a ser Reino Unido de Portugal. Então toda a estrutura jurídica portuguesa vigorava no Brasil como se Portugal fosse. E isso é uma questão importante do ponto de vista constitucional. Então entenda, quando Portugal alça o Brasil à condição de Reino Unido, pisar em solo brasileiro, ela pisar em solo português e não mais pisar em uma colônia. Isso fez com que todas as estruturas jurídicas, políticas, econômicas, sociais portuguesas viessem para cá. E em 1821, Dom João teve que voltar a Portugal, obviamente um processo lá revolucionário que queria acabar com a monarquia. Dom João teve que voltar para Portugal e deixou o seu filho aqui. Tem até uma passagem importante da história, que é Dom Pedro, numa das varandas do Paço Imperial, ali no centro do Rio, na 1º de março, que fala a célebre frase, se é para o bem, felicidade do povo, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Isso já era uma pressão da burguesia luso-brasileira na época, porque sabia que se a corte fosse embora, corria um sério risco do Brasil sofrer o seu primeiro downgrade histórico, que seria voltar a ser uma colônia. Então deixar o filho aqui seria um bom sinal de que as coisas podiam caminhar melhor caso a coroa, o rei, fosse embora. E assim foi, e Dom João não conseguiu resistir às pressões, o Brasil é rebaixado à colônia, e aí Dom Pedro, no grito de independência, transforma o Brasil em Brasil como Estado independente. Aí, obviamente, em 1822, quando fazemos essa ruptura com Portugal, precisávamos construir um modelo político brasileiro, ou seja, não éramos mais Portugal. E viemos, então, com a Constituição de 1824, com forte influência francesa, porque, a rigor, a Constituição de 1824, Dom Pedro, ele queria mostrar para a burguesia e para a oligarquia brasileira que não era um lacaio de Portugal, então queria dar uma identidade ao Brasil diferente da que tínhamos vivido até então. Essa
Constituição foi a Constituição mais longeva da história brasileira. Ela dura de 1824 a 1889, quando temos lá o processo da proclamação da República. Quando ele dissolve a Assembleia, e a ingerência, digamos assim, do monarca em face das funções partidas do poder, ela poderia se dar através de uma tese que estava sendo desenvolvida, né, pelo suíço Benjamin Constant, que não é o nosso Benjamin Constant. E esse Benjamin Constant, ele tinha um livro que falava do quarto poder, né? Na verdade, trata-se de uma ingerência do monarca sobre as demais funções do poder, do executivo, do legislativo e do judiciário, diferentemente da tese, então, de Montesquieu, que mais tarde vai se radicar no Brasil definitivamente na Constituição de 1891. Até então, nós adotamos na Constituição de 1824 a função do poder moderador, né, como palavra última e ingerente às demais funções do poder. É uma Constituição que concentrava muitos poderes nas mãos do imperador, que detinha, além do poder executivo, a função executiva, a chamada função moderadora. Com essa função moderadora, ele intervinha em todos os demais poderes. E essa Constituição vigeu até 1891, quando se proclamou a República. Não é? República, aliás, que foi declarada ou proclamada não como um movimento democrático, mas quase como um golpe de Estado. Não é? Foram os militares que, derrubando o Império, fizeram surgir a República e foi elaborada a primeira Constituição Republicana de 1891. Daí nós tivemos uma sequência de constituições. A história constitucional brasileira, para sermos bondosos com as palavras, é muito interessante, é o que se pode dizer, porque ocorreram fenômenos extraordinários ao longo desse constitucionalismo brasileiro, tão cheio de falhas, não é, e interrupções. O Brasil ficou independente no dia 7 de setembro de 1822 e nós passamos, portanto, um hiato constitucional, um período sem Constituição, um período em que as bases políticas ainda estavam sendo arregimentadas, de modo a 1824 a Constituição ter sido imposta. A nossa primeira Constituição foi uma Constituição outorgada, foi uma Constituição imposta. Essa foi uma Constituição que durou por muito tempo, praticamente por todo o período da monarquia. Era para ser uma Constituição democrática, mas Dom Pedro I não gostou de como ela estava sendo feita, estava limitando os poderes dele. Bem, ele dissolveu a Assembleia Constituinte e fez a primeira Constituição, outorgou a primeira Constituição. O que marca essa primeira Constituição brasileira é o fato de ter 4 poderes. O Brasil adotou a quadripartição de poderes, tínhamos o poder moderador, exercido pelo imperador. O Brasil tinha uma religião oficial, a religião católica apostólica romana. O Brasil previa alguns direitos fundamentais, mas somente os direitos individuais ou direitos de primeira dimensão, mas em resumo, era uma Constituição que concentrava os poderes na mão do imperador. E veja que esta Constituição, ela no seu artigo 179, deixa bastante claro, o artigo 179 da Constituição de 1824 seria mais ou menos o nosso artigo 5º da nossa Constituição de 1988. Aqui já se fala da inviolabilidade dos direitos civis e políticos do cidadão. Nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Nenhuma lei será estabelecida sem utilidade pública. Há freios aqui muito claro em relação ao poder legislativo do Estado. Nenhuma disposição terá efeito retroativo e a lei será igual para todos. Mas veja que aqui, né, nós temos 35 incisos nesse artigo 119 da nossa Constituição de 1824. Não se fala aqui em tutela de direitos individuais. Estamos aqui na primeira geração, né? Nós estamos aqui são os direitos políticos,
é o direito, aqui ainda está se pedindo ao Estado uma contraprestação negativa. Não me prenda, não viole, me deixe falar, me deixe ser, me deixe ir e vir. Vocês vão vendo que a Constituição de 1824, ela nada mais veio a gritar por um estado de independência. Tá, mas olha-se para os lados e o que foi? Nada mais do que uma reprodução histórica das anteriores conquistas de constituições de outros estados-nações. E não algo inaugural. Nós não tivemos em 1824 uma letra inaugural em que trazia algo que repercutiu para o mundo. Não, nós tivemos uma Constituição, sim, foi muito importante, pelo príncipe regente inaugural ali desde 1822, quando ele mexe com a estrutura política do nosso Estado.